E aí, bem-vindos ao Chalé da Leitura, galera. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque, na verdade, eu nunca tratei sobre esse assunto aqui no canal, mas é um assunto que eu realmente gosto e eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Recentemente eu tava vendo um vídeo no canal do meu amigo Rodrigão1002 e ele fez um vídeo sobre Caverna do Dragão, que foi um desenho, um jogo, né, Dungeons and Dragons, que marcou bastante a infância dele. E aí eu pensei, por que não fazer um vídeo também de nostalgia? E hoje eu vou falar de um dos meus animes favoritos, um dos animes que me motivaram a assistir anime, que na verdade eu nem considerava anime na época, porque eu não conhecia o que era anime, que é Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que marcou bastante gente aí na infância e ainda continuou marcando, porque querendo ou não, não acabou ainda, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Os Cavaleiros do Zodíaco. Primeiramente, gostaria de dar um briefing do que é Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, como é dito no título original, foi um mangá criado em 1985 por Masami Kurumada. Esse mangá ele foi publicado pela Shonen Jump, uma das maiores editoras de mangá do Japão. E logo após o seu sucesso em 85, foi publicado um anime adaptado diretamente do mangá em 1986. E em 1994 o anime teve sua estreia aqui no Brasil pela Rede Manchete. Eu acho que muita gente aí lembra da Rede Manchete, né, que apresentou a gente animes como Saint Seiya, Samurai Warriors, entre outros, e tokusatsus como Black Kamen Rider e Jaspion. Eu não assisti Cavaleiro do Zodíaco pela Manchete até porque eu não era nascido ainda, eu sou de 99, né? E infelizmente em 99 a Rede Manchete já havia sido extinguida. Eu assisti Cavaleiro do Zodíaco na Rede TV. E inicialmente o fato interessante é que minha mãe não deixava eu assistir porque ela falava que era coisa do diabo, assim como qualquer tipo de anime. Então eu assistia que meio que ali escondido assim com meus 5 anos de idade. E enfim, minha mãe saía, eu falava, pô, é agora, tal, e eu ficava nesse clima, era bem interessante. A propósito, desculpa mãe, mas enfim, hoje a senhora sabe que não é coisa do capeta, né? Vamos concordar com isso. O anime ele tem uma história bem básica de shonen, e só pra contextualizar vocês o que é um shonen é um anime feito pra infanto-juvenil, ou seja, anime com bastante efeito, porradaria na frente da outra, e sempre é com aquele protagonista com um senso de justiça, né? Podemos citar aí, por exemplo, shonens bastante famosos como Naruto, Dragon Ball, próprio Cavaleiro do Zodíaco. E a história de Cavaleiro do Zodíaco gira em torno do Seiya, né? E seus parceiros Yoga, Shun, Shiryu e Ikki. Eles são cavaleiros de bronze do Santuário de Atena, na Grécia. E sua função como cavaleiros é literalmente proteger a deusa Atena, que reencarna no corpo de Saori Kido, uma mortal. E os cavaleiros, eles têm como função primária proteger essa deusa de qualquer ameaça, seja de outro deus ou seja de algum inimigo. É um dos meus animes favoritos, eu já vou falando isso pra vocês. E ele é tão famoso que até hoje ele tem uma continuação, né? Você tem os 114 episódios clássicos, depois você tem a saga de Hades, eu não me lembro agora a quantia da saga de Hades. E aí depois da saga de Hades teve o Ômega, e foi um anime ali que divide bastante a região de fãs, né? Teve suas fases, né? Teve Soul of Gold, teve o Lost Canvas, então tem várias sagas de Cavaleiro do Zodíaco, e eu acho que vale a pena assistir todas. Talvez nem tanto o Ômega, mas o resto é bom. E agora eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades que eu conheço aqui do Cavaleiro do Zodíaco. Então vamos lá. Número 1. Se vocês perceberem e pegar qualquer outro tipo de obra do Masami Kurumada, vocês vão perceber que ele sempre coloca um personagem muito semelhante ao Seiya nas suas obras. A gente pode citar, por exemplo, o protagonista de BTX, que ele tem muito a cara do Seiya. Eu vou estar colocando as fotos aí ao longo do vídeo, vocês vão perceber que ele é bem parecido. O protagonista do mangá chamado Ring Nikakero e o protagonista de Fuma no Kojiro, eles são literalmente a mesma pessoa, se você pegar o traço. Eu não entendo se o Kurumada ele tem um certo tesão em colocar o Seiya em tudo, mas é literalmente o mesmo traço e vocês podem perceber isso nas fotos, né? Seguindo, eu acho que ninguém gosta de filler. Pra quem não sabe, filler é na verdade uma história que não se conecta com a história principal, ou seja, ela não é canônica, ela não faz parte da linha de tempo principal da história. Acontece isso muito no anime, quando o autor do anime, na verdade, ele quer dar um tempo ali, ele coloca na mão de outra pessoa, essa pessoa vai criando histórias alternativas até voltar para a história principal.
É o famoso encher linguiça pra gente. Mas uma coisa bem interessante de Cavaleiros do Zodíaco é que tem uma saga em específico que ela é totalmente filler e todo mundo gosta. Tem gente que fala que é até a saga preferida, que é a saga de Asgard, né? A saga de Asgard inteira é um filler. Ou seja, não faz parte da história principal. E sim, eu sei que a tendência das pessoas é sempre dizer que fillers são ruins pra história, mas essa aqui ela realmente se sobressaiu e trouxe um ar inovador no Cavaleiro do Zodíaco, um ar que realmente você se sente feliz em assistir. Estou pronto! Erros de dublagem. Bom, galera, eu não sei se vocês assistiram Cavaleiro do Zodíaco na época da Rede Manchete. E eu, como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu não assisti. Mas pesquisando um pouco, eu pude perceber umas coisas muito estranhas com a dublagem de Cavaleiro do Zodíaco. Uma delas é que quando foi dublado pela Rede Manchete, lá nos anos 90, essa dublagem ela veio importada da Espanha. E essa dublagem da Espanha ela já trazia muitos erros de dublagem do Japão. Então o Brasil pegou a dublagem problemática da Espanha e adaptou ela para o Brasil. Existem partes, por exemplo, que em vez do narrador falar Ares, ele fala Alice. Ou momentos em que o Shun fala do suposto Cavaleiro de Juninhos, sendo que não existe nenhum desse no anime. Então existem partes muito legais, eu vou colocar uma parte para vocês verem. E também vou estar deixando um link na descrição para vocês verem compilado de diversos erros que tem, porque é bastante engraçado. Eu não posso acreditar! A corrente parou de atacar e está se rendendo! É a mesma coisa que aconteceu com o Cavaleiro de Juninho! O que está acontecendo? Atraso na obra. É muito comum os mangakas, né, que são os autores de mangá no Japão, demorarem um pouco no mangá para lançar outro capítulo. Às vezes podem ser motivos bem específicos, como falta de ideias ou algum problema de saúde, ou às vezes pode ser algum problema bem fútil, como por exemplo Yoshihiro Togashi, que fez um mangá que chama Hunter x Hunter. Ele parou o mangá simplesmente para jogar Dragon Quest. Então, existem motivos fúteis e motivos realmente importantes. No caso, o mangá de Saint Seiya, ele foi atrasado várias vezes, mas pelo que muitas pessoas pensam, não é um motivo fútil. Masami Kurumada, ele tem um problema na mão que impede ele de desenhar por diversas horas. Basicamente, ele sente uma dor muito forte na palma da mão. Se não me engano, é um problema de tendões. E ele diz que a cada vez que ele desenha, esse dedo dele aqui, ele vai se fechando cada vez mais. Então vai chegar no momento que o Kurumada ele vai andar assim, mais ou menos. Então, é um problema de saúde e não tem como ele controlar, né? Atualmente, se eu não me engano, o Cavaleiro do Zodíaco tá no mangá episódio G e ele estava sendo desenhado e o Kurumada parou ele diversas vezes por conta disso, mas é um problema que a gente tem que aguentar para ver o final do mangá, né? Se tiver um final, na verdade. Troca de personagem. Quem viu o anime no início sabe que supostamente era pro Shun ir pra Ilha da Rainha da Morte, que é onde o Ikki conseguiu a sua armadura de Fênix. Só que o Kurumada, ele sempre quis uma ideia diferente dessa. Como assim? Em outras palavras, o Kurumada ele queria que o Shun fosse o Ikki. Ou seja, ele na verdade ia preservar a personalidade do Ikki e colocar o personagem do Shun com a personalidade do Ikki. Então nesse caso de troca de personagem, o Ikki ia ficar com a armadura de Andrômeda e o Shun ia ficar com a armadura de Fênix do mesmo jeito. Ou seja, no mangá e no anime, supostamente não era para acontecer essa troca do Ikki ir para a Ilha da Rainha da Morte no lugar do Shun. Ia preservar a história da mesma forma. Só que o Kurumada, ele pensou que talvez o Shun ele tivesse uma cara muito de inocente para ser o personagem que ele planejou pro Shun. Logo, houve essa troca. E é bem interessante pensar isso, porque se você for parar para analisar, realmente não faz sentido algum o Shun tá com a armadura de Fênix. Então, obrigado por essa mudança, Kurumada. Eu acho que você me livrou de bastante pesadelo. Você pode estar vendo o Cavaleiro do Zodíaco hoje na Netflix. Lá tem os 114 episódios originais, a saga de Hades e, se eu não me engano, tem o Lost Canvas também, que é uma das sagas mais aclamadas pelos fãs. Só que ela não tem fim. Infelizmente, não fizeram a terceira temporada ainda. E eu, honestamente, não acredito que vá. Mas se você quiser acompanhar,
Vou deixar uns links aqui interessantes na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando o mangá e entre outras coisas. E como meu canal é virado para leitura, eu não tenho nenhum mangá de Sensei aqui para mostrar para vocês, mas eu posso recomendar para vocês que se vocês quiserem uma coleção específica, recomendo para vocês o Kanzenban, que é na verdade uma coletânea de todos os mangás de Cavaleiro do Zodíaco. Ele tá aí no seu 20º volume, se eu não me engano, e cada volume custa aí a partir de 50 a 70 reais. Mas eles são dessa grossura, sim, então compensa bastante você comprar para sua estante se você ficar interessado, se você quiser reviver uma nostalgia, porque é um mangá muito bom e eu garanto que vocês não vão se arrepender de reler ou ler pela primeira vez, se você conhece o anime, ok? Galera, muito obrigado pelo vídeo. Eu sei que eu tô sumido, mas eu tenho um motivo muito específico para isso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu dei um tempo para mim mesmo, eu não tava me sentindo tão bem emocionalmente. Mas voltei aqui e essa semana, como eu havia dito pra vocês, vai rolar bastante surpresas ao longo dela, ok? Quinta-feira aí tem uma live programada com a Lilian e o Rodrigão e eu espero que vocês estejam aqui nesse canal às 8h30 da noite na quinta-feira, ok? Pra gente dar sequência à nossa live de tema medieval. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, ok? E é isso, galera. Sempre à sua disposição, o Chalé da Leitura. Fui!